Olá a todos que assistem nosso canal, eu sou Eduardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema equiparação salarial e os direitos que envolvem esse assunto. O que é equiparação salarial? Tenho eu direito a ela? Faço o mesmo trabalho que um colega e recebo menos? Neste vídeo vamos esclarecer para você de forma clara e objetiva, portanto fique com a gente e saiba mais. O conceito básico de equiparação salarial é: trabalhadores que fazem a mesma atividade para o mesmo empregador devem obrigatoriamente ganhar o mesmo salário. A equiparação salarial visa proteger o princípio elencado em nossa Constituição como o mais importante, quer seja o princípio da dignidade humana. A Constituição Federal, nossa lei maior, visa promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, não podendo haver distinção de pagamento para aqueles que exercem a mesma função no mesmo lugar. Outro conceito importante para se compreender bem a equiparação salarial é o conceito de paradigma, que se refere ao valor do salário de determinado empregado em determinada função, que serve de equiparação para outro trabalhador naquela mesma função. Desta forma, para se pleitear a equiparação salarial na Justiça do Trabalho, se faz necessário eleger um paradigma, ou seja, é essencial a indicação de um empregado para realizar a comparação com salário superior e que realize as mesmas funções daquele que pleiteia o direito. Por exemplo, João e Carlos trabalham na mesma empresa, exercendo a mesma função. Contudo, João ganha mais que Carlos. Logo, João é o paradigma de Carlos. É com ele que Carlos vai comparar seu salário e pedir que eles se igualem. O artigo 461 da CLT, que prevê a equiparação salarial, sempre representou muito mais que um direito individual do trabalhador. Em verdade, a possibilidade de equiparação salarial acaba sendo uma arma contra empresas que ainda insistem na atualidade em discriminar trabalhadores através de salários. Ocorre que a reforma trabalhista modificou inúmeros direitos trabalhistas previstos na CLT. Também implementou mudanças e novas regras no que tange à equiparação salarial. O referido artigo, como já falamos, o 461 da CLT, depois da reforma, traz os requisitos necessários para que se possa configurar o direito à equiparação salarial. São eles: primeiro, a identidade de função. Para se equiparar salários, é preciso que haja identidade de função, que ambos os funcionários façam exatamente a mesma coisa, não sendo necessário que tenham o mesmo cargo, a mesma nomenclatura. Outro ponto é o serviço de igual valor. Para a lei, o trabalho de igual valor é aquele realizado com a mesma perfeição e produtividade entre as pessoas da mesma empresa. Então não basta apenas ter a mesma função. Ambos precisam ter o mesmo desempenho e produtividade para garantir o direito à igualdade salarial. Outro ponto é: o serviço deve ser prestado ao mesmo empregador. Para efeito de equiparação salarial, o empregador precisa ser o mesmo para ambos os colaboradores. Isto deve restar bem claro, porque às vezes o colaborador que pede equiparação salarial pode ser terceirizado e possuir logo um empregador diferente. Assim, não poderia ele exigir equiparação salarial exatamente pela diferença do empregador. Outro ponto é serviço prestado na mesma localidade. O perímetro restou reduzido após a reforma ao espaço físico do estabelecimento empresarial. Desse modo, não será mais possível o pedido de equiparação salarial
entre empregados de filiais diferentes, ainda que localizados na mesma cidade. Essa mudança veio após a reforma. Outro ponto é a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador menor que 4 anos e a diferença de tempo na função menor que 2 anos. Neste ponto, o tempo de serviço prestado ao mesmo empregador entre o colaborador que pede a equiparação salarial para o outro funcionário não pode ser superior a 4 anos. Exemplo: Carlos entrou na empresa no ano 2000. João entrou em 2010. João não pode pedir equiparação salarial com o salário de Carlos, pois Carlos já estava na empresa há mais de 4 anos quando João entrou. Devemos ainda observar o tempo de cada colaborador na função em que exerce, não podendo haver diferença de mais de 2 anos de função entre os funcionários. Como exemplo, vamos citar, João exerce a função de caixa desde 2016. Carlos fora promovido a caixa em 2020. Como há mais de 2 anos de diferença na função entre eles, também nessa hipótese não será possível pedir a equiparação salarial. Outro requisito é a inexistência de quadro de carreira. Quadro de carreira é o conjunto de cargos que disciplinam a hierarquia e as atribuições dos empregados na organização de uma empresa. Nele, descrevem-se também os critérios a serem utilizados na promoção dos empregados e cada empresa pode ou não ter o seu critério. Também passa a ser possível que as promoções sejam feitas com base em apenas um único critério, antiguidade ou merecimento, por exemplo, se assim o empregador desejar. Outro ponto é a simultaneidade na prestação de serviço. Agora, com as mudanças da reforma, para existir a equiparação, os colaboradores precisam necessariamente ser contemporâneos, ou seja, exercer a função simultaneamente e ainda deve ser respeitado o requisito do tempo de função e tempo na empresa que já falamos anteriormente. Por fim, outra novidade trazida pela reforma é a previsão de uma multa no valor correspondente a 50% do teto da Previdência quando ficar devidamente comprovado que a diferença salarial se deu em razão de discriminação por sexo ou por etnia. Como vimos, a equiparação salarial tem pontos bem específicos que devem ser cuidadosamente estudados. Por isso, não deixe de procurar um advogado especialista em direito do trabalho para fazer valer o seu direito. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, familiares e nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado dos novos vídeos com assuntos de interesse sobre direito do trabalho. Dúvidas e sugestões? Pode enviar pelo canal, pelo e-mail e por nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.